Prazer estar contigo aqui, meu amigo. É meu, muito obrigado pelo convite, Marco. Vamos lá. Pô, eu tô aqui muito feliz porque eu acho que o projeto que a Nuremberg Messi tem através do podcast, através do Conversa com o Mercado, sempre nos dá a oportunidade, nos conecta com insights, com ideias, que às vezes uma pequena ideia acaba sendo transformadora. E eu acho que nada melhor do que a gente falar de como tirar uma ideia do papel até a execução. É isso. Então, Mário, eu queria começar com uma pergunta. Como idealizar e como executar um projeto nos dias de hoje em que a velocidade da informação é muito dinâmica? É isso. Bom, a gestão de projetos, no final das contas, é isso que você falou, Marco, é a disciplina da execução. E quando a gente para pensar, um monte de gente, um monte de empresas tem ideias. Várias ideias que a gente tem, você pode ter uma ideia de um novo produto, de uma melhoria de RH, de tudo quanto é coisa. E por que essas ideias não saem do papel muitas vezes? Porque elas não foram bem estruturadas no papel. Então existem etapas para a gente poder fazer a gestão de projetos, para que a gente realmente consiga ser eficiente. E existem vários tipos de abordagens. A gente tem abordagens que chamamos tradicionais, quer dizer, eu criar um cronograma sequencial. Temos abordagens ágeis, que a gente pode fazer experimentação. Então, seja lá o tipo de coisa que você quer desenvolver, a gente tem uma metodologia de gestão de projetos para isso. Estamos aqui na FCE Pharma, por exemplo, né? Existem metodologias para o desenvolvimento de produtos farmacêuticos. A gente vem com os stage gates, a gente tem testes clínicos, a gente tem uma série de coisas. Quando a gente fala em tecnologia da informação, temos boas práticas, maturidade para desenvolvimento de software. E aí temos também concepção, design, coisas que tem que acontecer ali. Então, quando não existe essa disciplina de execução, ou a gente não tira a ideia do papel, porque não consegue nem organizar recursos, pessoas, dinheiro, material para aquilo, ou a gente começa a tirar a ideia do papel e ela vai saindo dos trilhos ali e muitas vezes não entrega os benefícios que foram esperados. Então, a boa gestão de projetos, ela traz essa estrutura e, acima de tudo, ela traz eficiência, né? Tem números aí absurdos de que 70% dos projetos do mundo fracassam, que é o Chaos Report, já há mais de 10 anos, e a gente continua com essa taxa de fracasso. Isso significa algo da ordem de $1 milhão que são desperdiçados por minuto, segundo o PMI, por minuto, né? A gente fizer o podcast aqui, já foi $20 milhões até o final, que impacta empregos, competitividade, time to market, uma série de coisas. Então, a gestão de projetos, ela é uma habilidade fundamental para todo gestor hoje, em qualquer indústria que a gente tiver. Mário, agora me diz uma coisa, uma curiosidade que eu tenho, e talvez seja de muitas pessoas, que é como eu preparo o meu time para que esses erros sejam reduzidos ou mitigados, né? Você falou muito de métodos tradicionais, ágeis, enfim. Como é que a gente prepara essas pessoas, ou que tipo de certificação, e por que a certificação talvez seja importante para que a gente possa começar um projeto com maior propensão a dar certo? Sim, isso é um negócio muito importante, porque assim, não adianta simplesmente sair fazendo treinamentos por aí, porque muitas vezes eles vão ter pedaços e você não sabe se aquilo é a necessidade da sua equipe, da sua organização. Então, a gestão de projetos, assim como as outras áreas, ela tem frameworks, maturidade, ela tem padrões internacionais que vão se adaptar a determinados tipos de indústria. Então, a primeira coisa que a gente faz é um diagnóstico da organização para entender qual que é o contexto daquele projeto. Então, por exemplo, é diferente de uma startup de tecnologia, que ela tem projetos mais rápidos, experimentação, enfim, aí a gente vai para uma determinada abordagem. Se a gente for para uma indústria da construção civil, a gente tem projetos com investimentos maiores, maior previsibilidade, temos outras abordagens. Então, esse diagnóstico da organização é importante para isso, porque a gente vai conseguir definir quais são as competências e funções necessárias. Assim como toda a área da organização, né? Você vai organizar vendas, marketing e tudo mais, na gestão de projetos também tem isso. Aí a gente estrutura uma carreira, uma área de projetos, e isso em geral, né, parece aqui que é muito complexo, mas é uma coisa rápida, 1 mês a 3 meses, vai fazer o diagnóstico da organização, mas aí a gente vai conseguir saber quais são as funções,
os cargos ali, plano de carreira, muitas vezes na organização, e as competências. Então, existem grupos de competências. Competências de agilidade, competências tradicionais, competências de soft skills, competências de hard skills, com base nesses padrões internacionais. E aí, a partir disso, a gente pode fazer uma autoavaliação, podemos fazer provas, podemos utilizar acompanhamento por mentorias e dar os cursos específicos para aquela organização. Então, por exemplo, vamos dizer aqui, estamos falando de feiras, por exemplo, organização de feiras com a Nürnberg Messe. Vamos nos preocupar com o escopo, o cronograma, com os fornecedores, são vários fornecedores, stakeholders, riscos. Você compõe aquele conjunto de competências, faz treinamentos direcionados para isso, e aí sim a gente busca certificações depois. Então temos certificações internacionais como o PMI, o Project Management Institute, mas existem outras, a International Project Management Association, temos certificações ágeis, então vamos escolher também as certificações mais adequadas para aquela organização, que ela garante um nível de proficiência mínimo daqueles gestores de projetos. E no final das contas, o que acontece? Se a gente desenvolveu essas competências necessárias, provemos os programas de treinamento necessários, eles têm as certificações, significa que os nossos projetos vão ter muito mais chance de sucesso. É mais ou menos ali, né, você fazer o seu curso lá de autoescola, de motorista, então um cara que não fez, ele provavelmente vai ter mais acidentes do que quem fez, aprendeu as regras de trânsito, etc. E aí você obtém uma aprovação, uma certificação de que você tem o mínimo conhecimento naquilo. E aí a gente vai ter projetos sem esse número de fracassos que a gente tem hoje. Bacana. E em termos de tecnologia, a gente também está numa fase que tem sistemas e programas para tudo, né? Então, como é que escolhe o melhor tecnologia, ou como é que a gente seleciona, ou o que a gente deveria levar em consideração para escolher uma tecnologia e de acompanhamento desses projetos, por exemplo? Sim, hoje sem a tecnologia a gente não faz nada, né? Porque aí você perde velocidade, você perde dados, a gente não tem KPIs, uma série de coisas. Mas existem várias plataformas de projeto, então plataformas Microsoft, Google, Oracle, Clarity, PPM, muitos softwares que estão disponíveis por aí. E basicamente a gente organiza eles em categorias. A gente tem ferramentas de gestão de tarefas para pequenos projetos. Poderia ser uma lista, um to-do. Hoje são bem robustos aí, tem até inteligência artificial dentro do Microsoft To-Do, por exemplo, conectado com Outlook, etc. Mas eles não permitem a gente ter grandes equipes, quadros de colaboração. Então, se você tem pequenos projetos, médios projetos, a gente consegue fazer isso. A gente tem uma segunda categoria, são as ferramentas que a gente chama de quadros colaborativos. Como, por exemplo, o Trello, o Microsoft Planner, tem aquela visãozinha de colunas, as tarefas. Eu consigo gerenciar as tarefas, os responsáveis, mas eu não tenho dependências, fluxo de caixa, homem-hora. Então, se o seu projeto não precisa disso, muitas vezes só de uma gestão visual de tarefas, aí eu vou nesse conjunto de tarefas aqui que funciona muito bem para determinados tipos de empresa. E quando a gente tem projetos maiores e mais complexos, onde eu preciso dessas funcionalidades, gestão de recursos, sequenciamento, fluxo de caixa, homem-hora, a gente vai para uma categoria de ferramentas que chamamos de PPM ou EPM, que é Project Portfolio Management ou Enterprise Project Management. É como se fosse um ERP de gestão de projetos. E essa ferramenta, aí a gente vai escolher na organização, vendo metodologia, funcionalidades, infraestrutura de dados que já existe naquela empresa, né? Então essa empresa vai preferir usar o Google, porque ela já usa outras coisas do Google. Ou ela vai para as ferramentas como Microsoft Project, Project Server, Project Online, ela já está na Microsoft. Então tem também que se considerar, obviamente, licenças, parque tecnológico da organização, os seus dados para escolher, mas aí nessa categoria eu digo que é onde você tem grandes benefícios de maturidade. Tem um modelo de maturidade que mostra que a única forma de você entrar no que chamamos de gerenciado e otimizado, são os níveis 4 e 5, é tendo uma ferramenta centralizada, porque é o único centro de verdade dos projetos. É como se a gente pensar, algumas empresas hoje não dão tanta importância a isso, ela tem 10 ferramentas de projeto. Imagina que na sua empresa você tivesse 10 ERPs. Como é que você ia fazer venda em um, no outro, fechamento, um negócio horroroso. Ninguém concebe isso, né? Você tem um único ERP. A não ser que às vezes a empresa adquiriu outras e tal, mas assim, você tem um único ERP. Na gestão de projetos é a mesma coisa. Porque se eu tiver várias ferramentas, aí o Marco está num projeto que está no Excel. O Marco está num outro projeto que está no Trello. Ele está num outro projeto que está no Microsoft, etc.
Aí no final das contas, você vai começar a ter conflitos. Imagina que o nosso podcast, por exemplo, que você tivesse em 3 podcasts diferentes nesse mesmo horário. Aí alguém tá lá gerenciando você no Excel, ou outra coisa lá. Você não conseguiria estar. Os projetos começam a se atrasar e isso cria um efeito bola de neve dentro da organização. Agora, se todos estão na mesma plataforma, aí eu olho o Marco, comecei a fazer o projeto do podcast, eu puxo o Marco lá. Então ele não está mais disponível no pool de recursos centralizado. Eu consigo fazer a gestão de todos os recursos financeiros, instalações, laboratórios, salas, pessoas, fornecedores externos. Aí eu tenho a rastreabilidade de documentos, versionamento, dados centralizados de projeto, de riscos, de custos, de todas as outras coisas. Então aqui, nesse modelo aqui de eu ter uma plataforma de gestão de projetos, é onde a gente tem grandes benefícios de eficiência e de métricas de projetos. E você acha que hoje, levando em consideração tudo que a gente falou com relação a pessoas, a tecnologia, mesmo a gestão de custos, né, de projeto, enfim, o que você atribui hoje, sei lá, os principais erros que você encontra hoje no mercado, que a indústria, especialmente, deveria dar um outro olhar ou um maior nível de atenção para que o sucesso seja um pouco mais tranquilo e menos custoso, vamos chamar assim? Acho que de uma maneira geral é a capacitação, porque ela acaba sendo a base de tudo. Então, algumas organizações vão ter mais processo, menos processo, mais governança, menos governança, ela tem problemas de tecnologia, ou menos tecnologia, mais tecnologia, mas acho que de uma forma geral, a baixa maturidade é a gente não ter uma linguagem comum, não utilizarmos os padrões internacionais, não termos as competências corretas dos gestores de projetos, e aí todo o restante fica ruim, porque se você tiver pessoas capacitadas em padrões internacionais, elas vão melhorar os templates da sua empresa, os processos, os papéis, a estrutura, vão adotar ferramentas adequadas, e você mesmo, né, você teve aí contratando gerentes de projeto recentemente, você sabe o quanto é difícil a gente encontrar hoje pessoas que estão capacitadas, e as empresas também não capacitam. Aí no final das contas você tem uma boa parte dos nossos gestores de projetos, que é o que os livros falam, né, que é o Occasional Project Management, é o ocasional ou acidental. Então o Marco era um cara de uma outra área, era engenheiro, era, enfim, RH, alguma coisa, e agora a gente dá um projeto para ele, para gerenciar uma feira, como essa gigante. A gente não dá treinamento para ele, aí ele não vai conseguir fazer um bom cronograma, vai faltar equipamento, no dia da montagem vai dar problema, tem uma série de problemas aqui que vieram da capacitação. Tudo bem que eu poderia ter um procedimento, uma ferramenta na empresa para gerenciar bem o evento. Desse as principais orientações daquilo que se espera em termos de resultado. Mas essa base da formação é fundamental. Eu acho que é um desafio para todos nós que lidamos com pessoas, ter bem estruturado a expectativa, todo o alinhamento do que se espera, como as coisas precisam caminhar, enfim, acho que é um desafio, acho que grandioso para todo mundo, em especial para quem tem a necessidade de tirar e movimentar na questão da inovação. Eu tenho o sentimento que a gente fala muito de inovação, Mário, e a gente não conseguiu, de fato, inovar a ponto de quebrar alguns padrões pré-existentes no mercado. Sim. Acho que é uma contradição. A gente fala de inovação, mas ao mesmo tempo a gente tem muita dificuldade de quebrar esse padrão que existem hoje. Sim. Você acredita que o treinamento que as empresas hoje estão priorizando está somente em alguns níveis estratégicos e táticos, e você acha que o operacional deveria também estar nesse protocolo de treinamento? Queria que você passasse um pouco dessa tua experiência e vivência e contasse. Nos últimos anos você treinou milhares de pessoas. Queria que você contasse um pouco dessa tua experiência, dessa tua prática. Vamos lá. Bom, o que acontece é que a gente precisa ter diferentes níveis de treinamento na organização em tudo. Quando fala de inovação, fala de estratégia, finanças, todo mundo tem que saber determinadas coisas. Alguns níveis vão saber mais aprofundadamente, outros vão ter pelo menos um conhecimento básico daquilo, né? Então, muitas empresas já fazem isso bem no Brasil e no mundo. Então elas contratam treinamentos, por exemplo, que são de conscientização para várias pessoas. A gente fez treinamentos aí para grandes empresas aqui no Brasil, que eram treinamentos de 2 horas, 4 horas, algo mais introdutório ali de conscientização, mas para todas as pessoas.
Um exemplo disso é o que a gente fez até no serviço público. Então, o Ministério Público, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, todos os ministérios públicos, a gente fez um treinamento que era para todas as pessoas do Ministério Público, online, gravado, para que eles pudessem acessar dentro da plataforma deles. Isso significa que qualquer pessoa, que desde que está trabalhando numa secretaria, em alguma outra coisa, pelo menos sabe como estruturar e como funciona um projeto. Aí a gente fez treinamentos mais avançados para quem cuida de projetos. Às vezes procuradorias, outras coisas, que tem os mais diversos projetos. Então tem projetos de proteção à testemunha, contra a violência à mulher, do meio ambiente, uma série de coisas que são, às vezes, nem pensa como projeto, mas você vai montar uma central de atendimento à denúncia, por exemplo, se aquilo for mal feito, eu não atendo o usuário, eu demoro para lançar isso, que é o time to market. Então, desde projetos públicos, projetos privados e tudo mais, a gente precisa disso. E aqueles que vão cuidar de portfólios, escritórios de projetos e assim por diante, aí a gente faz outros tipos de acompanhamento, às vezes uma mentoria mais próxima, ou às vezes a implementação consultiva, como fizemos, por exemplo, no CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e várias empresas privadas. Então, esse plano de carreira, a gente teve a oportunidade de fazer alguns fora do Brasil também, a criação de plano de carreira na Seibic, que é uma empresa lá da Arábia Saudita, empresa de petróleo de Oman, algumas outras organizações, significa que todo mundo precisa de algum conhecimento em gestão de projetos. O quanto ele precisa depende do nível e das responsabilidades. Então, mesmo que você não vá ser responsável por um projeto, você vai ser membro de uma equipe. Imagina aqui de novo, nós estamos na feira aqui, a Nuremberg faz grandes eventos. A responsável por organizar a feira precisa ter um grande conhecimento em gestão de projetos. Mas cada um de nós, até os montadores, precisam conhecer que tem uma sequência necessária. Por que tem cronograma, por que tem aprovação. Porque se você fizer uma coisa fora de ordem, depois a gente vai ter retrabalho. A gente pode ter até mesmo um acidente. Um cara que foi ligar a energia antes de terminar uma outra etapa. Então, entender que existe uma sequência, requisitos, que a gente precisa gerenciar os nossos custos, o cronograma, isso todo mundo precisa saber. Então, pelo menos algo dentro da plataforma online da empresa, muitas têm universidades corporativas, alguns cursos de 2 horas, 4 horas, 8 horas, cursos gravados mesmo, todo mundo tem aquele conhecimento. Quem mais trabalha com projetos, aí sim, cursos síncronos ou presenciais e assim por diante, dado aquele modelo de competência que a gente conversou anteriormente. Perfeito. E eu acho que é interessante também falar, Mário, da questão de que todo projeto gera uma demanda de dado e gera uma experiência tácita explícita que muitas vezes não tem como você registrar tudo, né? Sim. Como é que é o desafio de você... ou durante um projeto, ou pós um projeto, você entender os dados e gerar insights capazes de criar novas melhorias para novas rodadas. Como é que você vê essa questão? Esse é o futuro, já deveria estar ocorrendo. Hoje algumas empresas fazem isso por falta da maturidade, treinamento que a gente falou, processo, até de ferramentas. Muitas não coletam esses dados, estão perdendo uma inteligência riquíssima. Porque a gente tem inteligência lá de fornecedores, a gente tem inteligência de tarefas, deveria ter, né, de tarefas, de riscos, de uma série de coisas. Então, o Brasil ainda está um pouco atrás nesse negócio, o mundo caminha também não tão rápido na gestão de projetos. Tem aplicações de dados, de inteligência artificial na gestão de projetos, mas acabam sendo pontos fora da curva ainda, embora deveria ser a norma. Mas tem organizações no mundo, com casos publicados, que você consegue criar um cronograma e ele apontar dados para você. Por você está colocando que você vai fazer a fachada desse shopping center em 4 semanas, mas os dados dos 20 últimos shoppings que a gente fez demora pelo menos 6 semanas. Por que você está colocando menos? Tem uma relação de intempéries que não foi levada em consideração. Exatamente. E aí, cruzamento de dados de riscos, de fornecedores, de cliente, produtividade. Então, por exemplo, se eu tenho pessoas júniores, sêniores, pleno, eu consigo mudar o meu cronograma de uma maneira dinâmica se eu tenho dados. Se não, infelizmente, a gente faz de uma forma não tão inteligente, porque aí você não vai considerar toda essa massa de dados, porque quando você pensar em projetos, né, Mar? Cara, se a gente pegar as empresas aí, e muitas grandes e já tem uma história, 10, 20, 50 anos, provavelmente elas já executaram mais de 5 mil projetos, no mínimo, se você parar pra pensar. Então pega alguma construtora que fez prédios, das maiores aí, né? Mas ela fez centenas de prédios.
e você tá de novo repetindo ali, reinventando a roda para você fazer planejamento de materiais, de fornecedor. E muitas vezes incorrendo nos mesmos problemas sem perceber que aquilo é um padrão que se criou na empresa. Exatamente. Muito bom. Como a gente faz para te encontrar nas redes sociais ou como a gente tem acesso a esse conhecimento que você compartilha hoje e tá dando uma palhinha aqui pra gente? Então, vamos lá. No LinkedIn, Mário Trentin, você pode pesquisar, lá tem a newsletter, tem os cursos no LinkedIn Learning também, só pesquisar Mário Trentin, pode mandar uma mensagem, se conectar comigo por lá. No Instagram também, Mário Trentin, e o site da nossa empresa. Tem lá casos, pode fazer o download de metodologias, e-books, metodologias também de treinamento. É o www.modernpmo.com. Muito bem. Cara, um prazer estar aqui falando contigo. Prazer meu, muito obrigado. Eu acho que o mundo será outro a partir do momento que as empresas e as pessoas tomarem consciência de que você planejar e conseguir executar um planejamento é um índice de satisfação. É isso aí. Muito bem. Prazer estar aqui com vocês também. Até a próxima oportunidade. Valeu. Obrigado. Muito bom.